man? No início do ano, depois de muita espera, saiu um live action Rated R do Mortal Kombat. E na época tava todo mundo muito animado em poder ver finalmente um filme do Mortal Kombat que tivesse fatalities, porque isso nunca tinha acontecido na história do planeta Terra. E por causa disso, o hype pro filme tava muito alto. E quando o filme saiu e a gente descobriu que o filme do Mortal Kombat não tinha um torneio do Mortal Kombat, a decepção foi muito alta. Sem falar que também tinha um novo protagonista chamado Cole Young, que o grande poder dele era ter uma armadura. E isso foi bem decepcionante. E claro, ele também derrotar o Goro com a maior facilidade. Meu Deus do céu, só de lembrar desse filme já dá uma raiva danada. É por isso que depois que eu descobri que iria ter uma nova animação do Mortal Kombat ainda esse ano, eu fiquei muito animado em querer ver essa animação, porque a primeira animação dessa nova leva de animações do Mortal Kombat, que é a Vingança do Scorpion, ela foi uma animação bem legal e divertida, que tinha tudo a ver com Mortal Kombat, talvez uma das melhores coisas que já tenham sido feitas com o próprio Mortal Kombat. E quando essa nova animação foi anunciada, que é chamado de Mortal Kombat Battle of the Realms, a gente teve a divulgação de um trailer que foi assim, ó, um senhor trailer cheio de fatality, uma promessa que iria ter o último torneio de Mortal Kombat e que talvez essa fosse a grande animação definitiva de Mortal Kombat. Mas depois de muita espera, a animação finalmente foi lançada e logo os fãs de Mortal Kombat começaram a ver a animação e o hype subiu e foi lá pra baixo. A animação imediatamente dividiu os fãs, tanto quanto o filme do Mortal Kombat dividiu lá no início do ano. Tinham pessoas que tinham realmente amado a animação e outras que não gostaram tanto assim. Várias pessoas dando 10, 10, 10 e outras dando 2, 3, 4. E assim as pessoas começaram a se perguntar, afinal de contas, essa nova animação do Mortal Kombat é realmente muito boa ou é um desastre total? Porque vocês sabem como funciona a internet, né? Ou você tem um filme 10 de 10 ou você tem um filme 0 de 0. Não existe meio termo na internet. Mas a questão é, a Warner acertou dessa vez? Bem, eu assisti a animação e eu tô aqui pra dar a minha percepção do que eu achei dela. Porque assim, ó, eu tô realmente bem no meio termo. Porque tem coisas nessa animação que são fantásticas, mas ela também tem outras coisas que não fazem ela ser tão boa assim. Primeiro assim, ó, eu queria dizer que eu já assisti todos os filmes live action do Mortal Kombat e também já assisti aquela animação do Scorpion. Na minha opinião, até hoje nunca foi feito o produto definitivo live action e de desenho de Mortal Kombat. Cada um dos filmes e a própria animação sempre teve pequenos pontos assim que eu considero que dava pra melhorar. E um dos meus grandes sonhos envolvendo coisas de Mortal Kombat é ver um filme do Mortal Kombat onde o torneio do Mortal Kombat vai realmente acontecer e a gente vai ter várias lutas acontecendo no torneio. E não um torneio de fachada, um torneio que vão falar que pode acontecer no filme 2, ou um torneio que vai ser interrompido no meio, ou mesmo um torneio que não vai ter fatality. E daí eu tô olhando pra você, primeiro filme de Mortal Kombat. Enfim, nenhum desses filmes foram perfeitos. E quando eu comecei a assistir a nova animação, eu realmente fiquei muito empolgado, porque logo de cara ela já começa com um dos ingredientes que Mortal Kombat precisa ter: Fatality. Pra um negócio do Mortal Kombat ser bom, não tem jeito, você tem que ter os fatalities. É a marca registrada da franquia. Então quando essa nova animação começou e logo no flashback a gente ia ver que vai ser bem violenta, a gente já pode tirar esse peso nas costas, porque a gente sabe que realmente a coisa mais importante vai ter. E na minha opinião, a segunda coisa mais importante de Mortal Kombat é o próprio torneio. O torneio tem que acontecer ao longo do filme e tem que ter várias lutas. E essas lutas precisam ser badass. E elas precisam ser violentas. E os lutadores têm que usar os seus poderes e matar os seus adversários das formas mais loucas possíveis. E essa animação do Battle of the Realms, pra mim, ela acerta em cheio. Porque ela começa com essa história, que se eu não me engano acontece no Mortal Kombat 2, que eles decidem fazer o torneio final de Mortal Kombat. É o torneio que vai definir tudo de uma vez por todas e não vai mais acontecer outros torneios. Então esse torneio vai acontecer ao longo de toda a animação. E de fato, a gente tem várias lutas do torneio acontecendo. Olha, de minha parte, foi um sonho se realizando ver
ver de fato uma animação que tá adaptando todo o torneio e não ter nenhum tipo de distração e ter lutas onde os heróis e os vilões podem acabar morrendo, sem nenhum tipo de restrição. Qualquer um pode viver ou morrer, e essa animação tem isso. Então assim, ó, pra mim, as duas coisas mais importantes de Mortal Kombat, essa animação tem: os fatalities e o torneio do início ao fim. E as lutas, elas realmente são lutas que empolgam, porque eles vão ali e fazem um fatality, que cara, é um fatality assim, de realmente fazer a tua cabeça explodir. Então tava acontecendo o torneio e eu tava super empolgado em ver as lutas. Só que daí acontece um negócio que eu realmente não entendi, e de repente é porque eu não entendo muito de Mortal Kombat, eu não conheço todas as regras, eu não joguei todos os jogos, enfim, eu não sei. Mas aconteciam as lutas e nem todo personagem morria no final da luta. Pô, na minha cabeça, todo o combate do Mortal Kombat é um combate mortal, é até a morte. Pelo menos na minha cabeça era assim. Desculpa a minha ignorância de não saber todo o lore de Mortal Kombat, mas quando tá acontecendo uma luta na frente do Imperador Shao Kahn e um dos vilões consegue derrotar um dos heróis, eu realmente esperaria, né, que o vilão fosse dar um fatality pra matar o herói. Mas não é isso que acontece. E é nesse ponto que a animação começa a decepcionar um pouquinho. As regras do torneio, elas não ficam muito claras. Pô, na minha cabeça, o Shao Kahn é o cara que você enfrenta no final, depois que tá todo mundo derrotado, e você daí enfrenta o Shao Kahn pelo direito de tentar ser o novo campeão do Mortal Kombat. Eu pensei que era isso. Mas no meio do torneio, o Shao Kahn decide lutar porque ele quer. Mas enfim, também é muito difícil criticar esses pontos sem entrar muito nos detalhes. Mas é uma coisa que você fica se perguntando ao longo do torneio: quais são as regras do torneio? O que o pessoal da Terra precisa fazer para realmente ganhar? Então esse é um negócio que atrapalhou um pouco a minha experiência ao longo da animação. Mas assim, ó, pelo menos pra mim, isso é um detalhe pequeno. Porque quando eu tô vendo uma animação do Mortal Kombat, eu tô mais pelas coisas massa velho. E ver umas lutas mortais, uns fatality maneiro, não precisa ter muita explicação, não precisa ter muita lógica. Pelo menos pra mim, os diálogos e a própria história estão num segundo plano. A história tá mais ali pra conduzir os momentos badass e eu poder me divertir com esses momentos. E de fato, a história dessa animação cria esse elemento e vai conduzindo bem essa parte do arco. Contudo, porém, todavia, essa animação, ela não é só sobre o torneio de Mortal Kombat. E é aí que tá o grande problema da animação. Porque em paralelo a todo o torneio, a gente tem a história do Scorpion e do novo Sub-Zero. E essa parte do Scorpion e do Sub-Zero, eles meio que estão se baseando na história do Mortal Kombat 9. E aí vocês começam a entender qual que é o grande problema do filme. Eles estão adaptando um negócio do Mortal Kombat 2, que é o torneio. Eles estão adaptando a grande ameaça que tem no Mortal Kombat 9. Peraí, eu errei. Não é no Mortal Kombat 9, é no Mortal Kombat 10. E isso meio que vira uma grande salada de frutas para uma animação de 1h20. Sim, 1h20 para fazer dois grandes arcos de dois jogos, e acaba sendo muita pretensão por parte da animação. E daí eu vou dar sim o braço a torcer para aquelas pessoas que não gostaram tanto da animação, principalmente dos fãs que gostam muito dessas duas histórias, e elas poderiam ser duas animações completamente diferentes, e que talvez, sendo duas animações, fosse até melhor para a Warner, daria mais dinheiro para eles, e as duas animações teriam uma qualidade superior. Então assim, eu realmente consigo ver o lado de quem não gostou dessa animação por querer realmente adaptar muitos arcos ao mesmo tempo dos jogos dos videogames. Como eu não sou um grande conhecedor da história dos jogos e da própria franquia, eu não me importei tanto assim deles quererem adaptar tantas coisas ao mesmo tempo. Até porque no primeiro momento eu nem tava ligado no que tava acontecendo. Pra mim, as duas histórias em paralelo, do Scorpion e do Liu Kang, elas estavam caminhando muito bem. Até que acontece o final da animação. E daí assim, ó, talvez você goste do final, porque muitas pessoas têm avaliações diferentes do que querem de Mortal Kombat. Algumas pessoas só querem um monte de coisa badass acontecendo, umas lutas super maneiras acontecendo, uns fatality, e outras pessoas gostam tanto do lore, dos personagens, que querem que as histórias sejam adaptadas no live action, no desenho. Eu estou mais no time que prefere ver um monte de luta massa velho, sem ter muita explicação. Então, o final, teoricamente, poderia ter funcionado muito bem pra mim, porque ali é o suprassumo do massa velho do Mortal Kombat. Não dá pra ser mais exagerado do que aquilo. Só que mesmo assim, mesmo eu estando nesse grupo, eu não consegui achar esse final tão legal assim. E principalmente porque a luta que acontece envolvendo o grande vilão final,
final, ela não é tudo isso. Tem várias outras lutas ao longo do filme que são muito mais legais do que essa do final. E por causa disso, eu culpo muito a qualidade da animação nesse terceiro ato. Porque a qualidade da animação, assim, ó, nem de longe ela é perfeita, mas ela é boa o suficiente quando ela precisa ser boa, que é justamente nas lutas. E quando o pessoal tá fazendo um monte de fatality ultra exagerado, a animação é muito boa. Só que daí a gente chega no terceiro ato e a luta, ela é o mais genérico possível. Não acontece muita coisa na luta em si. E ao mesmo tempo que tá acontecendo a mega luta final, a animação também tem que dar destaque para os personagens menores, que eles estão fazendo outras coisas, só que não é tão importante assim o que eles estão fazendo. Então fica parecendo que eles não sabiam o que fazer com os outros personagens, deram uma missão alternativa ali para eles e deixaram os outros personagens principais tomarem conta para lutar contra o Final Boss. E daí no final nem o Final Boss tem uma luta tão gratificante assim e nem os personagens secundários têm um negócio tão legal. Então no final a gente tem uma animação que tem um primeiro ato legal, um segundo ato que é o torneio em si muito bom, apesar deles não explicarem muito bem as regras do torneio e tudo mais, alguns personagens sobreviverem aos combates, o que eu acho meio nada a ver. Ainda assim é o ponto alto da animação, é quando tá acontecendo o torneio. E a gente tem um terceiro ato que é onde realmente os fãs se dividiram e realmente queriam que esse vilão que é colocado no final tivesse mais tempo de tela, porque ele é um vilão muito importante para os fãs de Mortal Kombat. E eu realmente consigo entender isso e consigo ver que no final esse vilão foi um pouco desperdiçado. Ah, Gabriel, mas isso quer dizer que essa animação realmente é horrorosa, como todo mundo tá dizendo? Não, assim, ó, eu realmente não acho que essa animação é horrorosa. Ela tem um pouco a síndrome do Batman vs Superman, de querer adaptar vários arcos importantes dos personagens, como Cavaleiro das Trevas, a morte de Superman, e querer fazer um filme em cima disso. No caso do Batman vs Superman, ainda é um filme de 3 horas. E nessa animação do Mortal Kombat é um filme de 1h20. Então percebam como que é muito mais apertado querer adaptar várias histórias ao mesmo tempo num espaço tão curto. Mas assim, ó, no final do dia, essa é uma animação que eu gosto bastante. Eu gosto principalmente por causa daquilo que eu falei. Quando eu estou vendo Mortal Kombat, eu quero ver umas coisas massa velha, umas luta legal, uns fatality legal. E essa animação, na minha opinião, tem os melhores fatalities que eu já vi numa animação em live action. Adapta um torneio de Mortal Kombat do início ao fim, que era uma coisa que eu sempre quis ver na minha vida, sem interrupções, e acaba sim cometendo esse deslize no final, que eu entendo que até em termos de animação e de luta, poderia ser bem melhor. Pra mim, essa animação é inferior àquela primeira animação do Scorpion. Aquela primeira animação conseguiu aliar história fantástica com uma boa animação em fatalities. Mas ainda assim, é uma animação muito legal de se assistir, mas muito melhor que o filme live action do Mortal Kombat. Essa animação, embora não seja perfeita, ela faz justiça ao que é Mortal Kombat. E como sempre, eu tenho que dar uma nota aqui. Eu acho que essa é uma animação nota 7. Mas eu acho que nunca uma nota 8, porque a animação do Scorpion foi nota 8. E eu acho que definitivamente essa é inferior à do Scorpion. Ah, Gabriel, mas então vale a pena? Com certeza vale a pena se você tem a idade necessária pra ver a animação, se você é fã de Mortal Kombat, e se você não é tão fã de Mortal Kombat, talvez você não goste tanto, mas talvez acabe gostando pelos fatalities e algumas lutas que são bem animadas. E aqui no final a gente volta pra pergunta do início do filme. A Warner acertou dessa vez? Na minha opinião, ela acertou. Mas acertou muito mais do que o live action do Mortal Kombat. Essa animação tem tudo que um filme do Mortal Kombat live action deveria ter. Porque essa animação, se você muda algumas coisinhas da história, transforma no live action, você tem facilmente um dos melhores filmes de Mortal Kombat. Para aquela pessoa que gosta mais dos personagens, do lore do Mortal Kombat, talvez ela não goste tanto assim. Mas eu acho que ainda assim, no final do dia, ela vai conseguir aproveitar a animação, porque tem coisas muito boas de Mortal Kombat ali. Então sim, a Warner acerta. Over here, man! Gente, essa abertura do logo com salsicha modo Ultra Instinct aparecendo foi simplesmente a coisa mais fanservice que a Warner já fez na sua vida. Cara, foi demais. Onde é que você vai ver uma coisa oficial do salsicha com uma aura verde pegando o Scorpion e falando "Get over here"? Não dá pra ser mais fanservice do que isso. Esse daqui é o suprassumo do fanservice. No meu coração, essa animação já é 10 de 10 só por causa do salsicha no início. Mas de novo, né, gente? Isso daqui é só a minha opinião.
Eu tô muito curioso pra saber o que vocês acharam dessa animação. Por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, é isso daí. Muito obrigado e... Finish him! Fatality. E essa foi a nossa crítica da nova animação do Mortal Kombat, Battle of the Realms. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Liu Kang. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.